Olá, muito boa noite, você aqui do canal A Copa Viçosa. Eu sou o Milhão e eu vou trazer para você aqui todas as notícias que aconteceram nesse fim de semana no futebol de Viçosa, tá? Campeonato, amistosos, torneio, tudo. Mas antes eu quero pedir você ainda que não é inscrito aqui no canal A Copa Viçosa, que se inscreva aqui no canal, que deixe seu like, compartilhe aqui nossos vídeos, tá? Nos ajude a cada vez mais chegar mais longe aqui no YouTube, tá? Você que já assiste nossos vídeos, mas que ainda não é inscrito, eu peço que vocês se inscrevam aqui e dê essa força para mim, tá? Nesse fim de semana aconteceram as duas últimas partidas da Copa do Interior 2026, organizada pela COFA, né? Aconteceu dois grandes jogos, um na Olaria e outro no Campo da Cacimbinha. No Campo da Cacimbinha, o segundo quadro foi entre Barcelona do Itarumã e Serrador, Flamengo do Serrador, né? O jogo terminou 0-0 e nos pênaltis, o segundo quadro do Flamengo do Serrador está classificado para a grande semifinal, tá? Já no jogo principal também aconteceu a mesma coisa. O jogo terminou 0-0 e nos pênaltis, né? Foi entre Penharol do Volta Redonda e Flamengo do Serrador. E aí terminou 0-0 e nos pênaltis o Flamengo do Serrador se classificou para a grande final, para a grande semifinal do campeonato da Copa do Interior 2026. No mesmo instante estava acontecendo também a outras quartas de finais, partir das quartas de finais, lá no campo da Olaria, né? Segundo quadro foi entre Vink Bambira e Trapiá. O jogo terminou 0-0, tá? E nos pênaltis, o Trapiá se classificou para a semifinal. Esse jogo eu estava lá, o canal A Copa deu toda a cobertura lá, filmou essa partida por completa, tá? E tá todo dia aqui no canal do YouTube, você pode assistir. Foi um jogo muito quente, duro mesmo. E nos pênaltis, o Trapiá se classificou, né? Já na partida principal lá do primeiro quadro, foi entre Vink Vambira e Trapiá. O jogo terminou 0-0 também. E nos pênaltis, a Vambira levou a melhor e está classificada para semifinais, tá? Esse jogo também está exclusivo aqui no canal A Copa Viçosa no YouTube. Você que não viu ainda pode ir lá acessar este jogo e assistir essa grande partida de futebol. Duas grandes equipes jogaram muita bola e decidindo nos pênaltis, o Vink Bambira está nas semifinais da Copa do Interior 2026, organizado pela Copa. Também no domingo, no sábado que passou, 27 de junho, aconteceu a grande final da Copa, da segunda Copa Raimundo Ana, lá da Vila Inharim, né? Organizada pelo Chicão, pelo Toninho do Minharim, né? E eu estive lá também. O canal A Copa deu uma cobertura total nessa grande final do segundo quadro e do primeiro quadro, tá? O jogo do segundo quadro foi entre 4 de Julho de Inharim e Flamengo das Queimadas. Um jogo muito duro, disputado, teve até muitas confusões por lá, tá? Mas no final, o Flamengo das Queimadas venceu pelo placar de 1-0, um golaço lá de fora da área do atleta lá, tá? E o Flamengo das Queimadas foi o grande campeão do segundo quadro da Copa Raimundo Ana, tá? Esse jogo está aqui também no canal da Copa no YouTube. Você também pode prestigiar lá e assistir essa grande partida. Já na partida principal foi entre Flamengo das Queimadas e Mila da Tabatinga, tá? O jogo foi um pouco estudado o tempo todo, né? Mas o Flamengo das Queimadas fez 1-0, tá? A gente até achava que a Tabatinga ia reagir, mas o Flamengo fez o segundo gol. Venceu pelo placar de 2-0 e também foi campeão na categoria de veterano da Copa Raimundo Ana, lá do Inharim, né? Então parabéns para o Flamengo das Queimadas, levou os dois quadros aí. Esse jogo também da categoria de veterano tá aqui no canal A Cofa, tá? Você pode assistir esse jogo por completo esse fim de semana. Foi só jogão que está aqui no YouTube da Copa para você assistir. Quero aqui mandar uma alusão para o Toninho lá do Minharim, para o Chicão lá do Minharim, que fizeram essa competição com muito sucesso, né? Foi bem organizada e no próximo ano eles vão fazer outra vez, né? Provavelmente cada vez melhor essa competição lá. Então parabéns a todos lá da organização.
desse grande torneio da Copa Raimundo Ana, organizado lá pelo Toninho do Inharim, o Chicão do Inharim, lá em homenagem aos festejos e em homenagem ao Raimundo Ana também. Quero mandar aqui uma alusão aqui para o Lisboa, lá da Olaria, né? Estava lá no jogo lá, né? Mandar uma alusão aí pro Lisboa aí. Tá deixando o campo dele cada vez mais bem organizado, todo cercadozinho, todo arrodeado de umas fitas, né? Lá pro torcedor não entrar. Infelizmente os torcedores entram, né? Passam da área que é permitida especificar, né? Infelizmente, mas o Lisboa está fazendo um grande trabalho lá no campo dele. Uma alusão para o Lisboa. Nesse fim de semana também aconteceram os jogos atrasado que estava faltando lá na Copa do Sertão, lá do Distrito General Tiburcio e Passagem da Onça, organizado pelo Carlos Augusto Pequeno. Vou trazer alguns resultados aqui. Primeiro quadro, Lagoa do Barro 1, General Tiburcio 2. Segundo quadro, primeiro quadro, Buíra 3, Cajueiro do Neco 2. Segundo quadro, General Tiburcio 2, Lagoa do Barro 1. Segundo quadro, Limão 2, Passagem da Onça 1. Primeiro quadro, Passagem da Onça 3, Limão 2. Esses foram os resultados dos jogos atrasados da Copa do Sertão de General Tiburcio e Passagem da Onça. Próximo fim de semana vai acontecer os jogos da sexta rodada, da penúltima, sexta rodada e penúltima lá do campeonato Distrito General Tiburcio e Passagem da Onça, organizado pelo Pequeno. O campeonato tá um sucesso, bem organizado pelo nosso amigo Pequeno. Bem, nesse fim de semana também aconteceu o grande torneio lá do Ubari, né? Organizado pelo Josué. Mandar aqui um alô para o Josué, para o Necão também, lá no Ubari. Toda a galera do Ubari. Josué organizou o torneio lá, em homenagem aos festejos lá que está acontecendo, lá no Ubari. Tem alguns resultados aqui. Logo de cara, a equipe do Top foi a grande campeão do torneio, tá? Tem os resultados aqui. General Tiburcio 2, Ubari 0. Top 1, Passagem da Onça 0. E na grande final, o Top foi o campeão contra o General. Parabéns à galera do General, do Top, né? Pela conquista do torneio aí. Parabéns para todos aí. E uma alusão para o Josué aí, que comandou aí esse torneio, tá? Deixa eu ver aqui agora. Vamos para alguns amistosos aqui do fim de semana, tá? Resultado domingo, 28 de junho, amistoso de veteranos. Segundo quadro, Fortaleza do Jaguaribe 2, Real Madrid dos Cajueiro 0. Primeiro quadro, Fortaleza do Jaguaribe 2, 2, Real Madrid dos Cajueiro 1. Uma alusão para o Raimundinho lá do Cajueiro, seu João. Uma alusão também para os meninos lá do Jaguaribe 2, Gildásio, Gilberto, todos, né? Eduardo, os meninos que para a equipe do Jaguaribe 2 lá. Agora aqui o resultado do Goiás do Cipoal, tá? Segundo quadro, Goiás do Cipoal 1, Loriarte do Riacho também 1. Primeiro quadro, Goiás do Cipoal 3, Loriarte do Riacho 2. Mandar uma alusão lá para a comissão técnica lá do Goiás do Cipoal, tá? Uma alusão para o meu amigo Tobias e todos que fazem o Loriarte, a equipe do Loriarte, tá? Que o Goiás do Cipoal se preparando aqui para a grande estreia da Copa Vale do Dinho, que está previsto para começar no próximo semana, né? Mas ninguém sabe como é que vai ficar, já que o nosso Brasil hoje passou, né? E vai jogar no próximo domingo, 5 da tarde. Aliás, né? Falar aqui do grande jogo do Brasil. O Brasil começou bem, que só no jogo. O Japão, na minha opinião, não tem um bom time, mas o Brasil é superior ao Japão. E o Brasil foi surpreendido, né? Com um erro de passe lá do Danilo, bem no meio do campo. Também eu acho que é uma fraqueza muito grande, que o time tem que ser um coletivo, né? Já era para alguém ter chegado ali e ter parado o jogador do Japão. Não, deixou ele ir até dentro da área, lá ele chutou a bola, pegou o Alisson de contrapé
e acabou fazendo 1-0 e complicando a vida do Brasil. Mas no segundo tempo, o Brasil voltou com tudo, né? E uma pressão enorme, empatou o jogo, Vinícius Júnior fazendo um golaço, show de bola, mas não deu. Mas já nos acréscimos, terminando os acréscimos, né? O nosso atleta, o jogador da seleção lá acabou fazendo o gol da classificação, né? Matando a gente de alegria, né? E o juizão ainda deu mais 4 minutos. Mas o Brasil está classificado aí. No próximo domingo vai pegar ou Noruega ou Costa do Marfim. Aí, por esse motivo aí, ninguém sabe como é que vai ficar esses jogos do fim de semana, né? Mas o que vale é que o Brasil passou e vamos com tudo aí em busca do Hexa, né? Amistoso cinquentão aqui. Os velhotes, cinquentão do Caracol 2 e os cinquentões de Viçosa 1. Uma alusão para o Gé, o Gés, todos aí. Domingo 28 de junho, amistoso de veterano, Guarani de Viçosa 2, Atlético da Tranqueira também 2. Alusão para o Carlinho, para o Pelé do Guarani de Viçosa. Alusão para o Fabiano lá do Atlético da Tranqueira. Sábado 27 de junho, amistoso de veterano, Volta Redonda 1, Udinese de Viçosa 2. Domingo 28 de junho, amistoso segundo quadro, Volta Redonda 4, Boca Júnior de Tianguá 0. Primeiro quadro, Volta Redonda 1, Boca Júnior de Tianguá 2. Uma alusão para o seu Marcos lá do Volta Redonda, que tá aí com tudo, é um guerreiro aí do futebol. Nesse domingo, pela manhã, amistoso de veterano, cinquentão, Volta Redonda. Penharol do Volta Redonda 1, Olaria 3. Uma alusão lá para o Batista, lá do Volta Redonda. E para o meu amigo Lisboa também. Portanto, essas foram as notícias desse fim de semana, tá? Que aconteceram pelo futebol de Viçosa. E hoje eu não estou passando as notícias aqui do Romário lá de Cruz, ele não mandou os resultados para mim, não sei se ele esqueceu o que foi, mas hoje não teve os resultados do Romário. Portanto, essas foram as notícias do futebol nesse fim de semana, tá, pessoal? Quero pedir a você mais uma vez, você que chegou até aqui, que se inscreva aqui no canal, não deixe de ajudar aqui o canal A Copa Viçosa, né, o canal do esporte viçosense, para a gente cada vez mais melhorar aqui no futebol.